9h17 na cidade de Varjota. Ouvimos aí um lindo louvor com Gabriela Gomes, Deus proverá. Agora vamos para o quadro A Bíblia Responde. Você que tem dúvidas, todos os domingos nós estamos aqui na Rádio Estilos FM respondendo e tirando as dúvidas de algumas perguntas dos internautas. A você que tem a sua pergunta, entre em contato com o irmão Davi pelo seu Instagram, via direct, ou também pelo seu telefone, que ele também vai repassar. Irmão Davi, é com você, meu irmão. É isso aí, meus irmãos. Hoje a pergunta, no nosso quadro aqui, a qual acredito que está tirando dúvida de muitas pessoas, às vezes muitas pessoas têm dúvida no meio evangélico sobre algumas questões que muitas vezes não é citada na igreja, diante das doutrinas. E a gente está trazendo aqui para vocês, E a pergunta de hoje é a seguinte: qual a relação da igreja com a política, Essa é uma pergunta muito forte e que muitos têm essa dúvida, mas não perguntam, e muitos também erram às vezes, Erram na política por algumas situações que pode-se dizer que, vamos entender, às vezes as pessoas acham, eu não vou me envolver em política porque eu sou crente, eu não vou fazer isso porque eu sou crente, ou a igreja, Mas assim, qual o papel da política dentro da igreja, A política ela tem que ser ensinada pelos seus líderes, Pelos seus pastores. Como é isso? Como é que é essa forma de ensinar a política dentro da igreja, ensinar os seus fiéis, a votarem correto, Não é aquilo que nós vemos muito, que nós já vimos muito, é que antigamente, há uns anos atrás, a política dentro da igreja ela funcionava da seguinte maneira: o pastor ele tinha o seu candidato, e ele pregava para os seus fiéis o seu candidato, Quer dizer, então ele muitas vezes aconteceu isso com muita frequência de pastores pegarem lá uma quantia X, digamos, lógico, muitas vezes para ajudar na construção da igreja ou em algum benefício da igreja. E com isso ele ajudava, fazia ali uma campanha ali para aquele político, Mas não era com o intuito de escolher o melhor político para a cidade, aquele que viesse realmente melhorar a saúde, realmente melhorar as condições que muitas vezes são precárias na cidade, como saúde, educação e limpeza pública, saneamento básico, como muitas outras questões, Então, a política que deve ser ensinada dentro da igreja, é a política de ensinamento para que os fiéis venham escolher o melhor candidato, Aquele que realmente vai trabalhar, e não aquele que me deu ali uma saca de cimento, que me deu ali um benefício, Acontece muito hoje, pessoal, que muitas pessoas elas votam por ganhando alguma coisa e simplesmente elas acabam que, pode-se dizer, pagando o preço lá na frente. Porque quando elas precisam de educação, quando elas precisam de saúde, elas não têm, Então, a igreja deve ensinar, A igreja não deve pregar político, Dizer, como muitos pastores se utilizam disso, Dentro da sua igreja, eles pregam lá o pastor fulano de tal. E é interessante, um testemunho interessante nessa última política, não na nossa cidade, eu não cheguei a ver isso na nossa cidade, mas em outras cidades vizinhas, eu cheguei a ver de alguns políticos, vereadores, perder dinheiro, porque eles pegaram lá um pastor X e deram lá um dinheiro a ele, pensando que o pastor ia conseguir trazer muitos votos. E o pastor não representou. Por quê? Porque hoje está mudando esse sistema político, Quer dizer, os membros estão se individualizando e estão escolhendo o seu candidato, o seu melhor candidato, Então é isso que deve acontecer dentro da igreja. O membro deve aprender a escolher o seu candidato, a estar ali
vendo ali as propostas e não votando por benefícios, né? Ah, eu vou votar no fulano porque ele vai me dar um emprego, porque ele vai me dar isso, vai me dar aquilo, né? Não deve ser assim, e porque a ligação da política com a igreja deve ser a participação. A igreja ela vai ganhar muita força, irmão Diego. Durante os próximos anos, a tendência é a igreja crescer muito. A igreja se desenvolver, né? E quer dizer, hoje, os grandes políticos, né, eles já estão olhando para a igreja como uma influência, com uma influência diferente, que já pode influenciar na política, né? Inclusive, a igreja foi uma principal influenciadora na última política para presidente. Por quê? Tinha 2 candidatos, né? Um de esquerda e um de direita. Às vezes muitas pessoas não entendem. O que é esquerda, o que é direita, né? O que é isso? Tem pessoas que dizem, para mim tanto faz. Mas nós devemos entender essas questões, né? Esquerda, porque, pessoal, quer dizer aquele político que ele é liberal, que ele não tem princípios, que tudo ele libera, que tudo pode-se dizer, ele é de acordo com tudo de errado, pode-se dizer assim, né? Ele vai proteger o criminoso, até falando, interessante, eu sei que tem muitas pessoas que votam, que ainda votam em partidos de esquerda, mas tipo, uma pessoa que vota, eu voto no candidato do PT, um exemplo, eu vou votar no candidato do PT, que era um ex-presidiário e tal, né? E o que acontece? Você vai votar em uma pessoa que é criminoso. Qual é a contribuição que você está fazendo, você que é cristão? Um cara que já foi preso e tal, e hoje está por liberdade, através de, pode-se dizer, meios que foram criados ali injustos, né, para conseguir essa liberação. Qual é a contribuição? Você acha que está certo? Né? Tá errado. Então, o partido de esquerda é liberal, o de direita é conservador, né? Aquele que defende a família. Hoje nós temos uma política podre. Todos eles que entram, todos eles roubam, né? Todos roubam. E a igreja, ela deve levantar um vereador, deve apoiar um vereador, deve apoiar o prefeito, que ele apoie a igreja, que ele ajude a igreja, né? Que ele levante a placa da igreja. Às vezes levanta um vereador dentro da igreja, mas é simplesmente para levantar a bandeira dele e não da bandeira da igreja, né? Então que nós possamos entender esses pontos, amém? Essa é a pergunta de hoje. Faça a sua pergunta, né? Mande aí sua pergunta para o nosso direct, você que tem dúvida, você que tem crítica, faça a sua crítica também, isso é importante, né, para nós.